Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma solução de exercícios, ok? Temos aqui a questão 1 que ficou para vocês como exercício de fixação, que diz o seguinte: em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçadas n-3 diagonais, partindo de cada vértice. Sabendo que em um determinado polígono podem ser traçadas 7 diagonais de cada vértice, responda: qual a soma da medida dos ângulos internos desse polígono? Letra B. Qual a medida de cada ângulo interno desse polígono, caso ele seja regular? Então, nós temos aqui que um determinado polígono pode ser traçado 7 diagonais de cada vértice, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode solucionar esse problema, certo? Antes de mais nada, vou dar uma revisão aqui novamente do que vem a ser um polígono. O polígono é região fechada, composta apenas por segmentos de reta, ok? Aí o que acontece? O que vem a ser uma diagonal, né? Eu vou colocar aqui os vértices do polígono, que são os pontos de encontro dos lados, né? No caso, por exemplo, os pontos de encontro dos lados é chamado de vértice, né? No caso aqui é o vértice B, aqui tem o vértice C, aqui D, e eu não fechei porque dá a ideia que é um polígono de n lados, né? O polígono que nós estamos trabalhando, ele vai ter a seguinte configuração. Ó, isso aqui que eu estou traçando do vértice A é uma diagonal, ok? Isso aqui ele vai partir para outros vértices e etc. No caso, eu tenho a diagonal AC, tá? Tenho a diagonal AD e também pode-se notar que eu tenho a diagonal... deixa eu só repetir aqui que não foi em cima do vértice D. Eu tenho a diagonal, ó, BD, certo? E as próximas que vão se seguir, né? No caso, vocês podem perceber que aqui, quando eu parto essas diagonais, existe uma relação, né? No caso, por exemplo, cada vértice parte n menos 3 diagonais, certo? Como ele fala aqui na questão, ó. Em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçadas n menos 3 diagonais, partindo de cada vértice, ok? Sabendo que em um determinado polígono podem ser traçadas 7 diagonais de cada vértice, responda, né? Então, eu sei que cada vértice desse polígono pode ser traçado 7 diagonais. E a quantidade de diagonais de cada vértice é justamente n menos 3. Então, se eu multiplicar por n, que é a quantidade de lados, certo? E dividir por 2, por que eu vou dividir por 2? Observe que em um dado momento você pode repetir as diagonais. Por quê? Ó, eu posso partir de C para A, eu posso partir de B de D para B. Ó. Então, se eu não dividir por 2, eu estou contando uma mesma diagonal duas vezes. Por exemplo, eu tenho a diagonal CA e outra diagonal qualquer aqui. Eu tenho a diagonal DB, certo? E BD. Então, para não contar duas vezes, eu tenho que dividir por 2, certo? E na questão ele diz que cada vértice parte n menos 3 diagonais. Então, essa aqui que é a fórmula da quantidade de diagonais de um polígono. Então, se eu tenho que n menos 3 partem 7 diagonais, né, cada vértice, então o número de lados vai ser 7, né, mais 3. Né, 7 mais 3, 10. Então, a quantidade de lados desse polígono é 10, tá? É um decágono, então. A gente está trabalhando isso. Porque a questão mesmo diz que cada vértice partem n menos 3, ó. Ó, sabendo, ó, vou ler novamente para vocês verem aqui, ó. Em um dado, ó, deixa eu só colocar aqui de novo. Em um polígono, deixa eu só apagar isso aqui, não ficou legal, ó. Em um polígono qualquer de n lados, podem ser traçadas, estou demorando aqui para vocês entenderem, que essa questão tem um grau de complexidade um pouco maior. Podem ser traçadas n menos 3 diagonais, partindo de cada vértice, ok? Sabendo que em um determinado polígono pode ser traçadas 7 diagonais de cada vértice, responda. Então, eu consigo descobrir a quantidade de lados apenas igualando n menos 3 igual a 7. Portanto, eu vou ter 10 lados, ok? Sabendo disso, agora ele pede qual a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono. Então, eu só quero a soma dos ângulos internos. Quem é a soma dos ângulos internos que a gente já trabalhou em sala, né? É virtual, mas já trabalhamos. A soma dos ângulos internos, dada por SI, é igual. A fórmula dela é o seguinte.
é n menos 2 vezes 180, né? Isso, 180 graus. Você tem isso aqui, que é a fórmula como é que se diz? A fórmula dos ângulos internos, né? Da soma dos ângulos internos. Então, como eu já descobri a quantidade de lados, que é 10, então basta colocar no lugar do n, vou colocar o 10, que é a quantidade de lados. Essa aqui é a resposta da letra A. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 180, né? Aí eu vou ter aqui que a soma dos ângulos internos é igual. Quanto é 10 menos 2? Vai dar 8 vezes 180. E agora é só continha, né? Vamos aqui fazer os cálculos auxiliares. Vou fazer de outra cor, né? Aqui é a conta auxiliar. Vou botar aqui 180 vezes 8. Aí você vai fazer 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64. Você vai deixar o 4 aqui. Deixa eu só terminar de fazer a conta. Vai deixar o 4, leva o 6. 8 vezes 1, 8. Né? Mais 6 vai dar 14 e dá 1440 graus. Então, a soma dos ângulos internos aqui é 1440 graus. Ok? Pronto, aqui já foi respondido o item A. Voltando aqui agora para a próxima questão, nós temos o seguinte. Qual a medida de cada ângulo interno, caso o polígono seja regular? Bem, nós sabemos que a soma dos ângulos internos deu 1440. E quando o polígono é regular, cada ângulozinho interno, que eu vou fazer aqui, eu vou só apagar para você não ficar muito poluído, né? Eu vou apagar aqui para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Cada ângulo interno aqui, ó, eu vou pintar de vermelho. Quando o polígono é regular, acontece isso, ó. Tanto os lados são iguais, têm a mesma medida, como os ângulos internos, por exemplo, alfa, aqui também vai ser alfa, aqui também vai ser alfa. Ou seja, vão possuir a mesma medida. Então, e como cada ângulo interno está correspondendo a um vértice, eu tenho 10 vértices, não é isso? Então, isso quer dizer que n, que é a quantidade de lados, vezes o ângulo interno, tem que dar a soma dos ângulos internos, ok? Isso aqui para polígono regular, não vale para polígono qualquer, tá bom? Então, somente o regular. Portanto, como eu tenho 10 lados, então eu vou ter 10 vezes a medida do ângulo interno, tem que dar justamente a soma de todos eles, que é 1440 graus. Então, cada ângulo interno I é pegar 1440 e dividir por 10. Aqui você vai obter que cada ângulo interno I vale 144 graus, né? Cada ângulo vale 144 graus. Poderia descobrir de outra maneira, professor? Sim. Aqui no caso a resposta é a letra B, tá? Vou colocar aqui B. Poderia descobrir o seguinte. Quando o polígono é regular, eu tenho que n vezes o ângulo externo é igual a 360, certo? Como eu tenho, por exemplo, 10 lados, o n vale 10, a gente descobriu que a quantidade de lados é 10, então 10 vezes o ângulo externo é igual a 360, ok? Então, o ângulo externo ele vale 36 graus. Ora, se o ângulo externo vale 36 graus e eu sei que o ângulo interno mais o ângulo externo, eles formam 180 graus, então, substituindo o ângulo externo aqui na equação, você vai ter I, que é o ângulo interno, mais 36 é igual a 180. Aí, quando você passa 36 subtraindo, você vai ter 180 menos 36, e, portanto, o I vai ser 144. Do mesmo modo, essa relação do ângulo interno e o ângulo externo igual a 180 é fácil de verificar quando você vem aqui para a figura novamente. Ó, vou completar aqui, tá? Você prolongar o lado, você vai ter um ângulo raso aqui, ó. Essa medida toda aqui é o ângulo raso. E nós sabemos que a medida do ângulo raso é igual a 180 graus. Mas aqui eu vou ser o alfa e o ângulo externozinho, ó. Aqui nesse caso o alfa é o I, tá? Eu vou só substituir por I para você não perder a noção. Tá? Então aqui se você somar o I mais o E, né, que é o ângulo interno mais o externo, vai dar 180, entendeu? Para qualquer polígono. Então, por isso que você poderia utilizar essa informação ou essa daqui, tá? Que também dava certo. Essas duas aqui também se complementam. Então, tá aí a questão 1, a letra A e B, uma questão com grau de complexidade um pouquinho grande. Porém, né, a gente consegue fazer, tá bom? Então, prosseguindo aqui, questão 2 diz o seguinte. Considerando a representação do hexágono na figura, determine a medida de x, né? Então,
Como o hexágono ele possui 6 lados, né? É isso, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui um hexágono. Percebe-se que ele não é um hexágono regular, mas isso para a gente não importa. Tá? O que importa é que a gente saiba a soma dos ângulos internos de um hexágono. Se não sabe, a gente vai saber agora. Mas a gente sabe a fórmula, né? Então vamos lá. O desenho que eu tenho na figura ali, eu vou tentar reproduzir aqui, tá? Talvez não fique igual, mas é uma associação. Aqui a resposta à questão 2. Você também pode fazer aí no seu caderno, tá? Para tentar reproduzir aqui, para ficar bacana a questão, a solução bem legal. Aí ele diz que aqui é 78 graus. Deixa eu ver se é 78 mesmo que ele coloca, só para tirar a dúvida. Deixa eu baixar aqui. Opa, eu risquei sem querer. 78 graus e os outros são tudo x, né? Ele pede para descobrir a medida de x. Aqui, no caso, é 78 também. 78 graus em cada um desses cantos aqui. Agora, ele diz que a medida é x. Eu vou fazer de vermelho para destacar, né? Aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x também e aqui vale x, ok? Então, ele quer descobrir a medida de x. Mas, primeiro, eu tenho que descobrir a soma dos ângulos internos desse hexágono, né, para poder descobrir o valor de x. Então, você vai ter o seguinte, que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Isso aqui você já sabe, trabalhamos vários exercícios no WhatsApp. O n, como é o hexágono, o n é 6, né, e você vai substituir o n aí. Então, você vai ter que o SI é igual a 6 menos 2 vezes 180, ok? Quem é 6 menos 2 vai dar 4. Então, você vai ter 4 vezes 180, que vai dar, no caso, 720. Ok? Essa continha é muito simples, dá para você fazer aí rapidinho. Então, onde você descobre que a soma disso tudo é 720. Mas quem é a soma? A soma vai ser 1x mais outro x, mais outro x, mais outro x, ou seja, são os 4x que estão aqui, mais 78 graus, mais 78 graus, tem que dar quanto? A soma dos ângulos internos. Mas quem é a soma dos ângulos internos? É 720, que a gente acabou de descobrir. Pronto, agora nós temos uma equação. Observem que você pode simplificar isso aqui. Como você tem 4x aqui, você pode colocar 4x, certo? É a multiplicação. 4 bananas, 4, entendeu? Fica bem tranquilo. Então, você vai ter que 4 vezes o ângulo x. E 78 mais 78 vai dar 140 mais 16, vai ficar 156 graus, ok? Igual a 720. Agora sim, dá para a gente determinar, né? Agora, vamos passar o 156 por segundo membro subtraindo, você vai ter 4x, né? Representando um ângulo, estou botando um chapéuzinho porque ele representa um ângulo. É igual a 720, o 56 está somando, né? Passa para cá subtraindo, fica menos 156. Agora eu vou fazer uma continha aqui auxiliar para a gente descobrir quanto é que dá isso. 720 menos 156 é igual. Aí você vai ter 10, né? Pedir emprestado, menos 6 fica 4. Aqui vai ficar 1, não dá. Pede emprestado, fica 6. E aqui fica 11. 11 menos 5 vai dar 6. E 6 menos 1, 5. Ficou 564. Portanto, 4x vale 564. Agora, para descobrir o valor de x, como o 4 está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, fica x igual a 564 dividido por 4. Agora, eu vou fazer mais um cálculo auxiliar. Você vai pegar 564 dividido por 4, fica 5 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Aí pega, subtrai 5 menos 4, sobra 1. Baixa o 6. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Coloco o 16 aqui embaixo. Sobra 0. 0 não dá para dividir para 4. Na verdade dá, né? Só que baixa o 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 1 vezes 4, 4. Né? Então fica 4 menos 4, resta 0. Portanto, a resposta aqui vai ser 141 graus. Portanto, o x ele vale 141 graus, que é o que a gente estava procurando, tá bom? Então tá aí a solução da questão 2, também um grau de complexidade um pouquinho maior, mas também dava para fazer, tá? Só ter o raciocínio de usar a soma dos ângulos internos. E na questão 3 nós temos o seguinte, na figura ABCDE,
é a representação de um pentágono regular. Calcule y menos x. Então, aqui nós já temos algumas informações. A questão parece ser bem interessante. Vamos aqui, então, partir para a nossa questão. A questão 3. Ele dá um pentágono regular. Deixa eu ver se eu consigo formar um pentágono aqui. Vou pegar um quadrado primeiro, inicialmente. Vou ampliar isso aqui. Vou colocar assim, tá? Vou botar aqui. Deixa eu dar para ampliar mais um pouquinho. Pronto, vou colocar aqui um quadrado. Agora eu vou pegar esse triângulo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo para a gente fazer o pentágono aqui direitinho, tá? Deixa eu só diminuir mais um pouquinho o quadrado. Deixa eu ver se dá para trabalhar um pouquinho aqui essa figura. Não ficou do jeito que eu queria, né? Tá quase lá ainda. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá quase lá. Pronto, pessoal. Considere aqui esse pentágono um pentágono regular, tá? Deixa eu só formar aqui. Pronto. Aí está, tá? Considere dessa forma, tá? Nosso pentágono. Aí aqui eu vou fazer, vou ampliar, tá? Pra gente poder enxergar melhor. Aqui eu vou fazer do jeito que a questão tá colocando, né? Ó, por exemplo, ele diz aqui que aqui é x e x, ali é y, né? Aqui é x e x, aqui vale y, e ele quer descobrir justamente a diferença de y menos x, essa é a pergunta, e ele diz que o pentágono é regular. Então vamos às informações que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, que a medida de cada ângulo interno do pentágono regular vai ser a soma total dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Porque como aqui a gente está tratando de um polígono regular, então cada medida dessa que eu estou destacando em roxo é igual, tá? Perceba que x não engloba todos os roxinhos, mas o y sim. Então a gente já sabe o valor de y. Vamos já descobrir ele. Então, quem é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Vai ser n menos 2, né? Sempre, vezes 180. Essa é a nossa fórmulazinha mágica. Aí a gente vai ter que a soma dos ângulos internos é... Quem é n? N é 5, porque é um pentágono, só tem 5 lados. Fica 5 menos 2 vezes 180 graus, certo? E agora o que a gente faz? Vamos subtrair, né? Vamos ficar 5 menos 2 vai dar 3, fica 3 vezes 180. Então, somos os ângulos internos, vai dar 540, tranquilo, ok? E agora, o que a gente faz para descobrir o ângulo roxinho? O ângulo roxinho vai ser 540 dividido pela quantidade de lados, que é 5, né? Então, vai ficar 5 dividido por 5 vai dar 1, né? E 40 dividido por 5 dá 8. Então, aqui vai dar 108 graus, né? A medida dos ângulos internos aqui. Quem não entendeu isso aqui, eu estou fazendo o seguinte. Lembra como o polígono é regular? A questão diz... no caso aqui eu vou ter o seguinte, ó, que n vezes o ângulo interno, ou seja, a quantidade de lados vezes o valor do ângulo interno, é igual à soma dos ângulos internos, certo? Isso aqui é aquela fórmula que a gente usou na questão anterior. Poderia ter utilizado, ó, a gente utilizou essa fórmula aqui. Deixa eu ver qual foi. Foi na verdade na questão 1, na letra B, ó, a soma dos ângulos internos corresponde à quantidade de lados vezes o valor do ângulo interno, ok? E é justamente isso que a gente fez. Então, já descobrimos o ângulo interno, é 108 graus, portanto, y vale 108 graus. Agora, observe que eu tenho um triângulo isósceles. Esse lado aqui é igual a esse porque o pentágono é regular. E nós sabemos que num triângulo isósceles, você tem que os ângulos da base são idênticos, né? No caso aqui você vai ter esse valor igual a esse. Só que a gente nem precisa tanto dessa propriedade, a gente vai precisar do seguinte. Quem é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo, como o triângulo tem 3 lados, vai ser n menos 2 vezes 180, né? Como o triângulo tem 3 lados, vai ser n é igual a 3 menos 2 vezes 180, certo? 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180 é o próprio 180, ok? Então, quem são os ângulos internos lá? Eu tenho y mais x tem que ser igual a quanto? 180 graus. E agora, eu somo e substituo o valor de y que a gente já descobriu. Y vale 108 graus. 108 graus
mais 1x, eu tenho um 2x, igual a 180 graus. Então, o 108 está somando, passa subtraindo. Eu vou ter que 2x é igual a 180 menos 108. E agora sim, a gente faz um cálculozinho auxiliar aqui, né? Pegar 180 menos 108. Você vai ter 10 aqui, né? 10 menos 8 dá 2. Ficou 7, menos 0, 7. 1 menos 1, 0, dá 72 graus. Portanto, 2x é igual a 72 graus. Como eu tenho duas vezes o x, para descobrir o x, eu passo 2 que está multiplicando, dividindo 72. Aí fica x é igual a 72 dividido por 2. Portanto, x é igual a 36 graus, ok? Como ele não quer só o valor de x e nem o valor de y, ele quer a diferença de y menos x, ok? Então, quem é y? Y vale 108, ok? Menos 36. Então, mais uma continha auxiliar. 108 menos 36, você vai obter 8 menos 6 vai dar 2. E 10 menos 3 vai dar 7, que no caso aqui você vai obter o próprio 72 graus. Portanto, isso aqui vai dar 72 graus, ok? Então, a resposta para essa questão era 72 graus, ok? Prosseguindo com a correção aqui, pessoal, vamos para a questão de número 4, tá? O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é porque as questões exigem um grau de dificuldade um pouquinho maior. A questão 4 diz o seguinte: na figura ABCDE é a representação de um pentágono regular. Qual é a medida de x do ângulo DFE do triângulo... Qual a medida do ângulo DFE? Que acho que ficou faltando... Deixa eu botar aqui. Pronto. Do triângulo DFE. Agora sim, ficou melhor, porque acho que o livro esqueceu de colocar. Na verdade, ele quer a medida desse ângulo x. E ele diz que o pentágono é regular, ou seja, se ele é regular, cada um desses ângulos aqui são idênticos. Como a gente já descobriu a soma dos ângulos internos do pentágono, né? A gente já sabe que isso aqui vale 108 graus, ó. Olha que maravilha. Como é bom a gente ter respondido a primeira lá, né? Deixa eu só baixar a espessura aqui. Eu vou responder essa questão na outra folha de novo, para não atrapalhar aqui, que senão vai ficar muito em cima, né? E eu vou adicionar aqui mais uma página para a gente fazer. Então, vamos lá resolver a questão. Eu vou fazer um pentágono aqui no olho, tá? Espero que desconsiderem aqui para não ficar tão feioso. Acho que vai ficar legalzinho. Vou fazer no olho aqui, tá? Considere que isso aqui seja um pentágono regular, tá bom? Eu não estou fazendo usando aplicativo, vou fazer na mão mesmo, tá? Então, a gente tem aqui o nosso pentágono regular, tá? Considere aqui nosso pentágono regular. Vou até aumentar a espessura para a gente poder escrever mais legal. Vou colocar outra cor aqui mais forte. Ó, observe o seguinte, ele tem aqui o nosso pentágono, né? Vou colocar aqui nosso pentágono. Ele quer descobrir a medida desse ângulo x que está aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu sei que aqui é 108 graus, ok? Aqui também 108 pela questão anterior, né? A gente já descobriu a medida do ângulo interno de um pentágono regular, que é 108 graus, então não há necessidade de fazer de novo o mesmo cálculo, ok? Então, a gente já tem isso aqui. Agora, observem que esse lado aqui é um prolongamento desse outro, tá? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso. Vou tentar ajeitar isso aqui que tá um pouco torto. Acho que eu tô piorando, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo. Observe que isso aqui, ó, essa medida aqui vai dar 180 graus, essa medida que eu tô pintando em vermelho, ok? Então, para me descobrir esse ângulo aqui, eu vou chamar de y, e esse outro aqui, que também não deixa de ser um prolongamento, eu vou chamar de y também, você tem que 108 graus mais y dá 180, né? Usando essa informação aqui. Eu vou voltar lá para a questão para vocês entenderem o que eu estou fazendo, ó. Olha, isso aqui não é um ângulo de 180 graus? Dá para perceber, né? É um ângulo de 180 graus. Então, é isso que eu estou fazendo. Se eu já sei a medida de desse daqui, desse pedaço que é 108, quanto é que falta para chegar a 180? É justamente essa medida que está aqui e essa outra que está aqui. Agora sim fica tranquilo para fazer, certo? Então, vamos lá então descobrir quanto é que vale o y, que eu chamei de y aqui. Então, vai ficar 180 menos 108
a gente vai obter aqui, deixa eu ver, só 180 menos 108. Se você for... vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso aqui mais tranquilo, sem precisar... Ó, só você parar para pensar. Se eu tirar 100 de 80, vai ficar só 8, ou de 180, vai ficar só 80. Tirar 8 de 80, você vai ficar com 72. Então aqui vai dar 72 graus, ok? Logo, y vale 72 graus. Y vale 72, ok, beleza. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, eu sei que 2y mais x tem que dar 180 graus, né? Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente já viu também no item anterior. Então, no lugar do y, eu coloco o que eu descobri o valor dele, que é 72. E 72 vezes 2 é 144. Então, já substituo logo a expressão toda. Mais x é igual a 180. Quando você passa o 180 subtraindo, ou no caso assim, quando você passa 144 para cá, para esse lado, ele vem subtraindo. Aí fica 180 menos 144, que é igual a 36. Pronto, descobrimos o valor de x, que é igual a 36 graus, tá bom? A questão não era tão difícil, porque a gente já tinha feito as anteriores, então não ficou tão pesado, né? Então vamos questão 5, né? É uma lista um pouquinho densa, né? Mas dá para fazer sim. Eu acredito que vocês consigam estar entendendo tranquilamente esse conteúdo. Então vamos lá. São questões robustas. Então vamos lá, questão 5. É dado um polígono regular, no qual a soma das medidas dos ângulos internos é igual ao quádruplo das medidas dos ângulos externos. Qual é esse polígono regular? Vamos ler com calma. Eu tenho que o polígono é regular. Essa informação é importantíssima, tá? Então, cada ângulo interno tem a mesma medida, né? E os externos também. No qual a soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, o SI aqui, ó, soma das medidas dos ângulos internos, é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes o valor da soma das medidas dos ângulos externos. Pronto, então já temos a equação pronta. Eu sei que o SI, deixa eu só montar aqui, como o polígono é regular, né, observe o seguinte, ó, o SI é a quantidade de lados vezes o valor do ângulo interno, tá bom? Isso no polígono regular. E a quantidade de lados vezes o valor do ângulo externo é sempre 360. Olha outra informação importantíssima. E ele diz que nesse polígono, que é regular, ok? Ele diz que o polígono é regular. Ele diz que esse SI aqui, que é N vezes I, é 4 vezes a medida da soma dos ângulos externos, que é N vezes Z, ok? Então, eu posso cortar o N com N, né? A quantidade de lados, e descobrir já a medida do ângulo I, que é 4 vezes o ângulo externo, ok? Ora, mas quem é a soma de I mais E? I mais E é 180 graus sempre, em qualquer polígono. Lembra da figura que a gente tinha feito anteriormente? Deixa eu só colocar aqui de outra cor mais forte. Ó, aquela figura que a gente fez um polígono hipotético, né? Que eu nem continuei os lados, só fiz só para vocês entenderem. A, B, C, D. Ó, esse ângulo aqui, quando eu prolongo o lado, observe que forma 180. Eu tenho um I aqui e eu tenho um E aqui, ó. A soma dos dois dá sempre 180 graus, ok? Que é justamente isso que eu estou circulando. Então, eu vou pegar essa informação e substituir no I dessa equação. Nós vamos obter 4E, certo? Mais 1E tem que dar 360. Isso aqui é para a gente descobrir logo o ângulo externo, tá? Eu estou usando a equação que eu vou puxar aqui para vocês, para não repetir. Eu estou puxando essa equação aqui, tá? Eu vou copiar. Bem aqui, eu vou colar, cadê ela? E agora eu vou colocar ela bem aqui, tá bom? Observe que eu estou usando isso aqui, tá bom? Estou usando justamente essa fórmula aqui, tá? Pronto, estou usando isso aqui, substituindo o valor de I, que a gente descobriu nessa expressão, aqui dentro dessa equação. Eu vou ter 4E mais 1E. Ora, 4E mais 1E vai dar 5E, né? Então vai ficar 360. Agora, para descobrir o E, eu passo o 5 dividindo. Então, o E vai ser igual a 360 dividido por 5.
Muito tranquilo agora, né? Continha auxiliar. Vamos fazer aqui, 360 dividido por 5. Vamos lá, 3 não dá, pede aí junta com 6, né? Pede emprestado não, junta com 6. Aí vai ficar 36 por 5, a gente sabe que vai dar 7, porque 7 vezes 5, 35. Subtraindo, sobra 1, baixo 0. 10 por 5 vai dar 2, então vai dar 72 graus aqui. Então, o ângulo externo vale 72. Agora eu consigo descobrir a medida do ângulo interno. Então, quem é o ângulo interno? O ângulo interno já descobriu que é 4 vezes o ângulo externo. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 72, né? Deixa eu ver se está certo mesmo. Não pode dar isso. 4 vezes o ângulo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui na questão de novo. Qual a soma das medidas dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Tá certo. 4 vezes... tá aqui. A soma dos ângulos internos é 4 vezes a soma dos ângulos externos, né? Então, tá aí. Então, o ângulo interno é 4 vezes o ângulo externo. Então, aqui 5 vezes o ângulo externo. Será que eu dividi certo? Será que dá 72 mesmo? Deixa eu ver aqui. Fica 36 dá 7. 35 sobra 1. Baixa 1, 10. 72 graus. 5 vezes 2, 10. Deixa 0, vai 1. 5 vezes 7, 35 mais 1, 36. Tá certo, 360. Aí o ângulo interno vai ser 4 vezes 72. Eu tô achando isso aqui grande. Vai dar mais de 200 graus. É impossível isso. Deixa eu ver isso aqui. Não tá fazendo sentido isso aqui. Não logicamente, né? Vou deixar uma dúvida aqui. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Deixa eu tentar outra fórmula aqui. Essa daqui essa aqui furou. Porque se eu multiplicar 4 vezes 72, vai ficar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7 vai dar 28. Fica 288. Que loucura é essa? Não faz sentido nenhum. Eu vou tentar usar outra fórmula então. Esqueçam tudo isso aqui que eu fiz até agora. Vamos aqui então raciocinar o seguinte. SI é igual a 4 vezes a soma dos ângulos externos, que está aqui, que é n vezes e. Mas SI, no polígono regular, é n vezes i. É isso? É n vezes i. Será que não existe esse polígono? Será que é essa a resposta? Porque a gente não encontrou um aqui, né? Depois eu vou ver o gabarito do livro. Mas, de qualquer modo, eu vou fazer outra fórmula aqui, ver se dá certo. Eu vou botar aqui n menos 2 vezes 180. Quem é n menos 2 vezes 180? É a fórmula da soma dos ângulos internos. É igual a 4 vezes... Como n vezes e é 360, eu vou colocar aqui 360 e tentar descobrir o valor de n. Esse cara aqui eu posso cortar com esse, né? Aí fica n menos 2 é igual a 4 vezes 36 dividido por 18. 36 dividido por 18 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Então, vou ter n menos 2 é igual a 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, vou ter n é igual a 8 mais 2. Agora sim, n é igual a 8 mais 2 vai dar 10. Então, aqui vai dar 10 graus. 10 lados. Pronto, descobrimos o polígono. É um decágono, né? Então, acho que por esse caminho aqui não foi válido, porque essa equação não apresentou uma solução geométrica, apresentou apenas uma solução algébrica. Então, essa conta toda aqui, vamos desconsiderar ela, tá bom? De qualquer modo, como eu falei para vocês, são questões robustas, mas mesmo assim a gente tem que verificar a nossa solução se ela condiz com a geometria, tá? Porque tem uma regra aí. No caso, não pode exceder 180 graus, apenas um ângulo interno. Que a soma dele com o externo é que tem que dar 180 graus, né? Não pode exceder esse valor de 180, porque seria até mesmo ilógico, né? Eu vou só subir aqui a solução. Tá bom? Subir mais um pouquinho aqui. Pronto, agora sim. Como a gente descobriu agora a quantidade dos ângulos do polígono, né? Ele estava perguntando... Deixa eu só voltar aqui. Qual era o polígono, não é isso? Deixa eu ver aqui. Qual é esse polígono? No caso é um decágono, né? Então, só era isso. Decágono. Acho que eu viajei. Pronto, vamos lá. Próxima questão, questão 6. Em um polígono,
A razão entre a soma das medidas dos ângulos internos e a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 7 sobre 2. Quantos lados tem esse polígono? Ele diz que o polígono, a razão entre a soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, o SI, dividido pelo SE, que é a soma das medidas dos ângulos externos, é igual a 7 sobre 2. Então, vamos lá fazer essa conta. Ele pergunta qual é o polígono. Então, vamos usar essas informações aqui, tá? Vou usar as fórmulas tradicionais, não vou mais fazer daquele jeito, porque parece que está dando erro. Então, vamos fazer aqui o SI sobre o SE, mas quem é o SI? É N menos 2 vezes 180, e quem é o SE é 360 graus para qualquer polígono, independente de ser regular ou não, ele diz que é 7 sobre 2. Ou seja, a razão de um pelo outro é 7 sobre 2. Corta isso aqui com isso aqui. Eu vou ter que N menos 2 sobre 2, né? 18 dividido por 36. Se você dividir por 18 em cima e embaixo, você vai ter um meio, né? Que é igual a 7 sobre 2. Esse 2 eu posso cortar com ele. Então, eu vou ter que N menos 2 igual a 7. Portanto, N é igual a 7 mais 2, que vai dar 9, né? É o eneágono. Então, você vai ter aqui o eneágono, ok? Esse é o polígono que ele está pedindo. Questão 7. Vamos fazer o seguinte. Considerando a figura em que ABC é a representação de um triângulo equilátero, calcule a medida de x. O ângulo x, no caso, né? Aqui nós temos um polígono regular, 2 no caso. Aqui é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo no qual possui as medidas idênticas, tá? Vou tentar fazer aqui mesmo para poder economizar tempo, né? Para a gente poder finalizar nosso vídeo. Bem, nós temos aqui esse polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. É um octógono. Esses risquinhos que tem na própria figura representam que cada medida dessa é idêntica, tá? Cada medida que tem um risquinho desse é idêntico, tá bom? Então, basta descobrir a medida do ângulo interno, que eu vou focar aquele aqui, ó. A medida do ângulo interno aqui, mais a medida do ângulo interno do triângulo equilátero, tá? E a soma desses caras, mais o x, tem que dar 360 graus, que aqui é o ângulo de uma volta. Perceba que eu estou fazendo uma volta. Isso aqui tudo é 360 graus. Então, o primeiro passo é descobrir qual é a medida dos ângulos internos de um octógono. E isso a gente vai fazer agora, tá? Adicionando mais uma página, a gente vai utilizar a fórmula do SI de novo. SI é igual, deixa eu só aumentar a espessura. Vou botar para 2 aqui. A gente vai fazer a conta agora. Ó, SI quem é? É N menos 2 vezes 180, né? Vamos descobrir logo a medida dos ângulos internos do octógono, fazendo isso aqui. Então, eu vou ter que o SI é igual a 8 menos 2 vezes 180. Eu vou obter que o SI é igual a 6 vezes 180. Isso aqui vai dar, deixa eu fazer o cálculo aqui, 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8 vai dar 48, deixa o 8, vai 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10, 1080 graus. Então, você vai ter 1080 graus. E agora, divide 1080 pela quantidade de lados. 1080, como é um octógono, eu divido por 8 para descobrir cada medida do ângulo interno. Então, fica 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, 8. 10 menos 8 sobra 2. Baixo 8, 28 dividido por 2 vai dar 3, porque 3 vezes 8, 24. Subtraindo aqui sobra 4, baixo 0, fica 40 dividido por 8 vai dar 5, porque 5 vezes 8 vai dar 40, subtraindo sobra 0. Então, a divisão exata vai dar 135 graus a medida de cada ângulo interno. Okay? Como eu tenho um triângulo equilátero e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, basta dividir 180 dividido por 3, que isso aqui vai dar 60, sobra 0. Portanto, já descobrimos aquelas duas medidas pequenas que a gente estava querendo. Ó. Eu vou fazer aqui um pequeno diagrama para representar o que a gente está querendo aqui. Tá? Deixa eu só fazer aqui para a gente descobrir a medida do ângulo x. Tá? Ó. Aqui está o meu x lá na figura, eu estou só ampliando. Aqui está a medida do ângulo do octógono, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Acho que eu selecionei a cor errada. Ó, vamos lá aqui, ó. Pronto. Aqui é o lado do octógono. E aqui é o lado do triângulo equilátero. Observe que aqui vai ser 60, que é do triângulo. Aqui vai ser 135, que a gente acabou descobrindo, né? 135.
135 graus. Portanto, x é o que falta para completar 360 graus. Então, a gente vai ter que x mais 60, que é o ângulo interno do triângulo, mais 135, que é o ângulo interno do octógono, tem que dar 180 graus. Então, eu vou ter que x é igual. Quanto é que é 60 mais 35? Deixa eu ver bem aqui. 180 não, gente. Desculpa. 360. Estou tão acostumado com a soma dos ângulos internos. Aqui vai dar 195, certo? 195 graus igual a 360. Agora eu passo 195 subtraindo. Então, x vai ser igual a 360 menos 195. Agora, faça um cálculo auxiliar. 360 menos 135. Aqui não dá, pede emprestado, ficou 10. Fica 5, aqui ficou 5, né? Porque emprestou 1. 5 menos 3 vai dar 2. E aqui 3 menos 1, 2, que vai dar 225. Portanto, x é igual a 225 graus, que é a resposta correta à questão 7, ok? Prosseguindo aqui, questão 8. Na figura seguinte, o segmento AB representa um lado de um hexágono, certo? Regular. E o segmento AC representa um lado de um octógono regular. Qual é a medida do ângulo X, do ângulo XBAC, né? Então, seguinte, ele disse que o segmento AB representa o lado de um hexágono. Então, AB é um lado do hexágono aqui, ó. Beleza. E o lado do octógono, deixa eu ver aqui qual é o lado do octógono. AC é um octógono, né? O lado do octógono, eu vou só pegar aqui uma outra cor. Vou botar roxinho. Aqui é o meu octógono, certo? Aí, assim, qual a medida do ângulo X? O mesmo raciocínio. O octógono não vale 135 aqui, ó. Olha que maravilha. Agora, descobrir do hexágono. Vamos descobrir do hexágono aqui. A gente descobriu do octógono, vamos descobrir do hexágono. Vamos aqui, soma dos ângulos internos. Né? Soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2, porque eu quero descobrir do hexágono, vezes 180. Aqui vai ser 4 vezes 180, que é igual a 720. Agora eu divido 720 por 6 para poder achar a medida do ângulo interno do hexágono regular. Fica 7 por 6 dá 1, vezes 6, 6, sobra 1, baixo 2, 12 por 6 vai dar 2, 2 vezes 6, 12, 12 menos 12, 0, baixo 0, fica 0 dividido por 6 dá 0, então é 120 graus. Tranquilo. Então, essa medida aqui vai dar 120 graus, certo? E agora, para descobrir o x, é somar os 3 e igualar a 360, porque aqui vai formar um ângulo de uma volta, tá bom? Então, o mesmo raciocínio da questão 7. Então, vamos fazer aqui, ver se tem espaço aqui. Tem. Ó, vamos fazer aqui, então. Ó, eu vou ter que 135 mais 120, mais o x que eu quero descobrir, tem que dar 360 graus. Então, vai ser 135 mais 120 vai dar 255. Então, x vai ser igual a 360, né, menos 255, ok? X é igual 360 menos 200 fica 160, né? Fica 160 menos 55. Eu estou só tentando fazer aqui para facilitar, né? Então, x vai ficar 105 graus, né? Então, a resposta x vai dar 105 graus. Então, a questão que a gente fez aqui, x é igual a 105 graus, ok? Questão 9, eu vou deixar para vocês tentarem e só ela mesmo, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, como ele já está bastante extenso, tá bom? Espero que todos tenham entendido, deixe like no vídeo se você gostou das soluções, tá? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, desejo a todos bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.